o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos nós com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso companheiro Sauri Franco de Moraes, que é o produtor do nosso programa e que fará agora a sua saudação a todos vocês. Saudando a todos os nossos amigos, ouvintes, a todos aqueles que dispensam o seu tempo para, junto conosco, caminhar nessa jornada infinita em busca do Pai. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Também conosco, como sempre, o nosso querido irmão, amigo, companheiro, Joel Vaz, com a nossa agendinha luminosa, a agenda do bem. Levando aos corações a mensagem do amor para a terra, a esperança de que cada dia é um dia melhor, construindo com amor. Nosso Instituto Cultura Espírita, como os irmãos todos sabem, nesse mês de janeiro está em recesso, porque nós estamos em obras, né? Nossos irmãos do Abrigo Teresa de Jesus, generosamente, estão construindo uma escada confortável, funcional, que vai substituir a antiga escada de caracol em espiral, né? De difícil acesso. E essa escada vai permitir que as pessoas que frequentam o Instituto entrem na sala pela parte de trás, sem que haja uma perturbação do expositor. Vai ficar muito melhor, até porque as nossas aulas normalmente são televisionadas, vão para ao vivo, né, pela web TV, e cada vez que entra uma pessoa, ela passa na frente das câmeras, dá alguma dificuldade. Agora vão entrar por trás, de maneira que a gente fica muito agradecido ao Abrigo Teresa de Jesus por essa obra que está fazendo, e o nosso curso de férias, né, que tradicionalmente nós fazemos, este ano não pôde funcionar. Mas, se Deus quiser, no ano que vem ele estará aí. Estamos nos preparando, porque o mês de janeiro está terminando, vem aí o fevereiro, a obra vai passar por todo esse prazo, e no 1º de março nós temos o Carnaval. Depois, no dia 8, nós temos o desfile das campeãs. Esse é um período difícil de fazer atividade ali na nossa região, pela concentração aí das escolas de samba, pelo barulho, pelo ruído. Então nós vamos começar este ano nosso no dia 15 de março, quando teremos a grande alegria de contar com o Dr. Jorge Pio, que é um médico, terapeuta, né, muito generoso, muito bom, um especialista em doenças pulmonares, doenças da respiração. Ele vai nos falar sobre saúde e espiritualidade. Estamos montando assim um início de ano muito bonito, muito agradável, com muita música, né, com muita alegria, e a presença do nosso companheiro Dr. Jorge Pio. Por certo, será um momento de grande brilho, fazendo que este ano comece no Instituto em alto nível. Contamos com a presença de todos e, por certo, será uma reunião muito agradável no dia 15. No dia 15 de março, começaremos às 3 horas da tarde para as nossas atividades. Independente disso, as pessoas que estiverem interessadas podem fazer contato com o nosso Instituto para ir se inscrevendo nos cursos que nós oferecemos aos sábados, né? Todo sábado tem os cursos de Esperanto básico e Esperanto médio, 1 e 2, Esperanto 1 e 2, dado pelo nosso companheiro Altamiro Samidiano, né? Altamiro, Esperanto, e também temos o nosso Silvio Cruz Portugal, que nos oferece Espiritismo básico, fundamental, e a questão da Espiritismo e mediunidade. São aulas que funcionam na parte da manhã, a partir das 9 horas da manhã, vão até meio-dia e meia. Depois nós temos, a partir da 1 hora da tarde, 1h30 da tarde, nós temos exposições de terapeutas como a doutora Luzia de Matias, doutor José Henrique Rubim. As pessoas que estiverem interessadas podem fazer contato com o nosso Instituto, que mesmo não funcionando com as aulas aos sábados, ele está com o seu expediente regular, aberto para atender a todas as pessoas. Como sempre, contamos com a presença de cada um, e o Instituto está se preparando para que 2014 seja não só um ano da Copa do Mundo, não só um ano das eleições, mas também um ano bom para o desenvolvimento da doutrina espírita. Joel Vaz está aqui com a nossa agendinha do bem
Vamos lá? Temos uma internacional, mas de interesse nacional. Opa! Está sendo preparado a 12ª Jornada Espírita de Barcelona, que vai acontecer no dia 26 de abril de 2014. É internacional. Agora, o interesse nacional é que todos podem participar de maneira muito atraente. Tem programas especiais de transporte e hospedagem que pode se transformar numa belíssima conjugação de turismo e espiritualidade. E conhecer a belíssima Barcelona, que é um sonho. O tema dessa jornada é Consciência Espírita. É promovida pelo Centro Espírita Amália Domingos Solés. Bom, os contatos podem ser feitos principalmente acessando ceads@ono.com ou pelo telefone 66531267. E ali tem todas as informações, como é que você pode participar, se inscrever, reservar, a questão dos valores, enfim, você tem tudo ali. De repente, vira-se uma programação interessante para o mês de abril. Bom, temos duas notícias aqui que vêm da Federação Espírita do Brasil. No dia 15 de dezembro passado, numa noite de domingo, lá no auditório da FEB em Brasília, ele ficou lotado para a apresentação do concerto de Natal do Grande Coral Espírita do Distrito Federal. Um espetáculo emocionante, lindíssimo, particularmente porque esse grande coral é a junção de 7 corais de formação que formatam o Grande Coral Espírita do Distrito Federal. Uma festa maravilhosa, maravilhosa e inesquecível. Essa notícia vem de lá, do pessoal do relacionamento da FEB. Na reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB, realizado no dia 9 e no dia 11 de dezembro, foi aprovada a proposta para o projeto Memória da Missão Espiritual do Brasil, baseada no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico Xavier. Ele propõe, esse livro foi ditado por Humberto de Campos, como todos sabem, psicografado pelo teu doce querido Chico Xavier, saudosíssima memória. Bom, a programação objetiva que haja uma unidade de atividades em todo o país ao longo de 2014, com a participação das federativas estaduais, das casas espíritas, das organizações espíritas, do movimento espírita como um todo. Então, que ele propõe que sejam realizados eventos sobre o livro, a valorização da memória do movimento espírita, eventos com o compromisso do Brasil como a divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo. Durante 2014, os temas devem estar vinculados aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo e aos 130 anos da Federação Espírita Brasileira. Para que se obtenham mais informações, basta se conectar com relacionamento@febrasil.org.br. Neste mesmo endereço, vocês podem obter informações quanto à possibilidade de assinar o Reformador, que é a mais antiga revista espírita do Brasil. E a Federação solicita, através desse organismo, relacionamento@febrasil.org.br, que as pessoas participem. Foi fundada por Augusto Elias da Silva, que nasceu em Portugal em 1848 e desembarcou no Brasil em data que ainda não foi possível descobrir. Ele era um humilde fotógrafo profissional e Ismael reservaria a ele uma missão importante. Ele, de uma vontade tenaz e inquebrantável, amparado e incentivado dentro do próprio lar,
Elias lançou a revista Reformador. Esta sim é a data correta, em 21 de janeiro de 1883, situando a redação e oficina em seu ateliê fotográfico, na então Rua da Carioca, número 120, segundo andar, Rio de Janeiro. Olha, é importante ter conhecimento. A doutrina espírita, ela não tem esta organização piramidal que tem, de um modo geral, as outras religiões. Ela tem a liberdade do trabalho missionário de cada um que abraça essa doutrina como razão da sua vida. A FEB, ela é a coordenadora dessa questão e a disciplinadora de determinadas ações, mas não é uma impositora, mas uma solicitadora de participação de tudo e de todos que abraçam essa doutrina amorosa, que é a doutrina dos espíritos. A nossa agendinha espírita, como chama o meu querido irmão César Reis, vai ser razão de uma exibição na Web TV num projetinho do Reinaldo Cavazzoni, nosso companheiro querido. Enfim, bom, estamos chegando no finalzinho. Só quero chamar a atenção que o Centro Espírita Joana de Ângeles, ali na Barra, a Iraci, a presidente, me mandou um comunicado que as atividades já estão a pleno vapor. Eu passei no dia 25, no dia 24 lá. Era a gente que não acabava mais recebendo cesta básica, carinho, amor, crianças felizes, famílias amorosas se reunindo. Bom, o Centro Espírita Joana de Ângeles fica ali na Avenida Gilberto Amado, 311, na Barra da Tijuca, e todos estão convidados a participar das suas atividades, que são intensas e diárias ao longo de todos os dias. Fiquem com Deus, obrigado e até a próxima. Vamos ao intervalo, daqui a pouco retornamos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Simples, direto, objetivo, claro e profundo. Retalhos psicológicos. O livro que tem a marca inconfundível do autor, Dr. Jorge Andréa. Médico, psiquiatra, grande pesquisador, reconhecido internacionalmente como um grande mestre do espiritismo contemporâneo. E agora ficou mais fácil. Por apenas R$20, você recebe em sua casa com toda a comodidade pelos telefones 021 2224 0736 ou 2224 1060. Ou, se preferir, pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Uma experiência valiosa. Peça já o seu. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, emissora da Fraternidade, e contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso querido Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som, que fica ali ajustando a nossa voz, a fim de que haja um mínimo de qualidade nessa apresentação a todos vocês. Nesse bloco nós temos que responder as perguntas. Dessa vez, o nosso irmão Luciano Dias Martins, de Cascadura, aqui no Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, viu, Assari? Observando o crescimento populacional do planeta, ficamos a imaginar de onde vêm tantos espíritos novos. Os espíritos não são novos. Eles fazem parte de um pelo menos processo, aqui no nosso planeta. Não estão começando aqui. Né? E a sua pergunta ela é interessante e certamente deve intrigar a muitas pessoas. Na questão 80 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores esclarecem a Kardec que a criação dos espíritos é permanente e que Deus nunca parou de criar.
No estudo da evolução do princípio inteligente, percebe-se que estamos cercados de vida nos mais variados estágios. Agora, informações do espírito miramês nos falam que no sistema Terra existem aproximadamente 30 bilhões de espíritos que vivenciam o complexo processo de aprendizagem. Na Terra, são cerca de 7 milhões de espíritos encarnados. 7 bilhões de espíritos encarnados. Então, no ciclo reencarnatório, temos cerca de 23 bilhões de espíritos com cada vez mais chances de vida material devido aos progressos tecnológicos e à abertura de espaços físicos no planeta. Você vê que são 7 bilhões de espíritos no planeta encarnados ou no processo, que só na Índia e na China nós temos metade da população do mundo, cerca de 3 e pouco bilhões de habitantes. Né? Isso facilita o entendimento dos múltiplos renascimentos e desencarnes que ocorrem a todo momento. As muitas moradas na casa do Pai, referidas por Jesus, não existem sem fundamento e finalidades específicas. Elas existem para nós e para todos os demais filhos de Deus. A Terra é uma grande escola e exemplar oficina de trabalho, que nos diz André Luiz. Então, dentro desse processo, vamos dizer, 7 bilhões de habitantes atuais. Eles eram 6 bilhões há coisa de 15 anos atrás. Eles eram 5 ou 4 bilhões há 50 anos atrás. Então, este crescimento populacional ele vai acompanhando o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, não só dos habitantes, como também a própria maturidade da Terra como orbe. Então, na medida em que o planeta vai se acomodando melhor, então vão trazendo mais espíritos para participarem dessa acomodação, para que todos tenham a oportunidade. É daí, meu amigo, que surgem esses novos espíritos, como você está se referindo. Né? É interessante notar que a Terra é um planeta de provas e expiações. Ela é mais adiantada do que os planetas primitivos. As primeiras encarnações dos espíritos novos ocorrem em planetas primitivos, não na Terra. Né? Aqui o pessoal já está rodado, já fez a opção de bobagem e tem que se melhorar, se aproximar mais do bem. Mas quando a gente olha para o cosmos hoje, a ciência nos mostra isso, existe uma quantidade absurda de orbes, né? E eles todos podem ter espíritos que estão começando sua trajetória, assim como tem outros muito mais adiantados do que a Terra, né? Muito felizes, né? Onde são espíritos superiores que fazem as suas moradas. Então essa criação permanente de Deus, né, faz com que essa incrível quantidade de orbes, cosmicamente falando, eles sejam povoados por aqueles espíritos que estão começando sua trajetória nos orbes primitivos. Quando chega no nosso estágio, a turma já vem com alguma bagagem, né? E aqui vai melhorando, vai se aperfeiçoando, vai passando para outros planetas e assim sucessivamente. E os próprios planetas evoluem, a própria natureza, isso tudo está conjugado, né? Nós fazemos parte da natureza, né? Então, na medida em que a gente melhora, a natureza também se aperfeiçoa. É isso, né? Bom, mas o nosso Luciano, de Cascadura, ele está preocupado com a gravidez, né? A gravidez, ainda quando acontece de forma não desejada, faz parte do planejamento reencarnatório daquele espírito que está voltando? Olha, a gravidez, como todos os processos naturais, ocorre atendendo um planejamento global, efetuado pelos engenheiros siderais que operam sob a direção de Jesus, o governador natural do nosso planeta, conforme nos informa Emmanuel. Assim sendo, a gravidez, entre aspas, acidental, ela pode ser resultado de um não planejamento do casal. Todavia, ela é acompanhada pelos mentores espirituais que fazem o planejamento de acordo com as necessidades, não só dos pais, como do próprio espírito reencarnante, que vem com o propósito de uma experiência renovadora para todos. Daí, a necessidade de uma profunda meditação e avaliações junto ao coração antes de se pensar no aborto,
que, uma vez realizado, gera uma grande responsabilidade para os seus realizadores, principalmente porque desestrutura um planejamento divino. Né? Então, na verdade, não há gravidez por acaso, né? Existe toda uma programação que acontece. Algumas pessoas podem não estar desejando aquilo, mas ela aconteceu, há um planejamento. Mesmo no caso de estupros, essas coisas, há uma programação, né? De maneira que a gente tem que estar muito atento, como você falou muito bem, a essa questão de controlar a gravidez, né? Fazer com que a vida possa se desenvolver. Mas o nosso Luciano envia uma terceira questão. Na faculdade, estudei que um economista inglês, Malthus, criou uma teoria de que, se não houvesse controle de natalidade, haveria de chegar o momento em que a população mundial não teria alimento suficiente para sobreviver. Como é que isso se ajusta ao planejamento espiritual? Ô César, ainda bem que o limite são 3 perguntas, né? Senão, bem arrumado aqui. Né? É verdade. Veja bem, o problema desse pessoal, desses grandes pensadores, cientistas, organizadores de teorias e tudo mais, é que eles têm o limite daquilo que eles consideram racional. E eles se esquecem da maior racionalidade que tem, que é a própria ação divina, a ação de Deus. Então você pergunta, meu amigo, como é que isso se ajusta ao planejamento espiritual, à teoria de Malthus? Então eu vou lhe dizer, não se ajusta. Infelizmente, muitos homens inteligentes expressaram pensamentos que poderiam ser importantes para a reflexão humana, mas que se resvalaram inconsistentes porque ignoraram na dimensão divina que os problemas humanos têm. No início do século XIX, porque mais ou menos em 1810, que é a época de Malthus... É contemporâneo do Kardec, né? Malthus foi Isso. contemporâneo. A população mundial, estimada por modelos estatísticos, porque não havia ainda um recenseamento que eu chamo em termos mundiais, mas por modelos estatísticos eles conseguiram fazer uma retrospectiva com relação à população do mundo. Né? Na época dele, a população mundial era estimada em torno de 1 bilhão de habitantes. Hoje, nós somos cerca de 7 bilhões de habitantes. Diga-se de passagem que já havia fome naquele tempo. Pois é exatamente isso que eu vou me referir. A fome que hoje está presente em tantas populações menos assistidas é a mesma que ocorria no tempo de Malthus. E as causas não são a falta de alimentos para atender a todos, e sim a insensibilidade dos governos, a ganância dos poderosos e a indiferença de uma sociedade acostumada aos valores materiais. Então, Malthus ele não considerou o fato de que o nosso planeta é governado por Jesus e que segue diretrizes divinas voltadas para o aperfeiçoamento humano. O nosso planeta é uma escola, nós somos aprendizes, e enquanto for necessário, as almas estarão reencarnando para dar sequência ao processo evolutivo. Deus está inspirando sempre a tecnologia no aperfeiçoamento de culturas agrícolas racionais, na exploração cada vez maior dos espaços produtivos do planeta. A capacidade geradora de alimentos para o mundo ainda é muito grande, e isso não foi considerado pela teoria numérica de Malthus. Então você veja bem, se nós olharmos o mundo que nós temos hoje e olharmos as possibilidades no tocante à questão da alimentação, nós vamos ver que ainda nós moramos num planeta inexplorado. É verdade. Praticamente. Entendeu? Nós vemos, por outro lado, sociedades como a chinesa, por exemplo, que por motivos políticos, eles limitaram o nascimento de crianças, de bebês por família, instituindo inclusive represálias pesadas para aqueles que tivessem um número maior do que aquele que foi estipulado por eles, com o objetivo de controlar a população. E hoje
diante da explosão industrial e econômica que está acontecendo lá, eles já estão liberando isso. Precisando de mais gente, estão precisando Porque de mais eles gente. estão olhando no futuro, eles estão vendo, se continuar desse jeito, no futuro eles vão ter que importar mão de obra. Então, você veja bem como é que essas coisas funcionam, né? A contenção demográfica, ela é um erro, na medida em que nós ainda temos espaço nesse planeta para muita coisa ainda ser feita. Né? Leve-se em conta ainda, por exemplo, a competência cada vez maior dessa engenharia de alimentos. A produção, a capacidade de produzir alimentos que nós temos hoje é infinitamente superior ao que havia no tempo de Malthus. E não levou isso em conta. Nada. E o que vem por aí de crescimento em competência, a gente não pode imaginar. Né? Há também o fato de que a própria alimentação da criatura humana está mudando. Está se racionalizando. Certamente vai mudar mais ainda no futuro. Né? Hoje nós discutimos a questão do gado, né? A quantidade imensa de gado que tem na Terra, poluindo, na verdade, os próprios detritos, né, dos bois. Emanação de gases. Gases que poluem. Nós vamos mudar essa direção. A alimentação vai mudar completamente nos séculos vindouros. Em Israel, culturas de alimentos, como por exemplo, morango, poxa vida, que ocupava hectares, hoje num espaço de 500 metros quadrados, em prateleiras, que tem 10 metros de altura, o equivalente a vários hectares. Pois é isso. Então a mudança está aí. Uma leitura meramente no modelo estatístico é totalmente insuficiente. Isso é muito claro. Vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouco estará conosco aqui o nosso querido Geraldo Cardoso com a nossa Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem de hoje é de autoria de Wagner Borges, que discorre sobre o tema Somos Todos Um, no seguinte teor: que você diga não a tudo que seja degradante de sua integridade. Que por onde você for, com quem for, você vença a si mesmo. Que você esteja livre das algemas da arrogância e do medo. Que você possa olhar em seus olhos e sentir grandeza e integridade. Que você valorize um coração luminoso e cuide bem de sua luz. Que você se emocione só de sentir-se vivo e agradeça a quem lhe deu a vida. Que você respire alegremente, sentindo a energia permeando no ar. Que você veja as partículas de luz dançando na atmosfera à sua frente. Que você se respeite como ser universal, para se respeitar como ser humano. Que você não deixe sua mente abafar o seu coração, nem os seus sonhos. Que você eleve as mãos para o sol e comemore a bênção. Que você chore se quiser, mas que o seu choro seja justo e traga lições. Que você cante um mantra e que isso melhore as pessoas e o mundo. Que você suba a montanha e reverencie o vento e os espíritos do ar. Que você desça até a campina e reverencie os espíritos das brumas. Que você cante uma canção pelos seus ancestrais e amigos de outrora. Que você não se esqueça dos que partiram para o plano espiritual. Que haja alegria nessa lembrança, que haja luz, que haja bênçãos nisso. Que você também cante pelos amigos de agora, pois eles são presentes em sua vida. Que você ame profundamente e que isso signifique sua jornada e o ser amado. Que você seja uma presença de luz na vida dos outros e que isso seja sempre. Que você saiba reconhecer os seus erros e com humildade corrigi-los.
Que você perdoe a si mesmo e, assim, aprenda a perdoar aos outros. Que você também reconheça suas qualidades e seus acertos e fique alegre por isso. Que você não se lamente pelas coisas do passado, apenas aprenda a lição e voe. Que você não se deite com ira de ninguém e nem preso nas coisas do mundo. Que você durma pensando no céu azul e que visite as estrelas em espírito. Que os espíritos das brumas guiem sua jornada espiritual por onde você for. Que você e eles dancem nos ares e celebrem a graça da amizade e do encontro. Que você cante com eles. Que você ria muito lá em cima. Que você aprecie a vista. Que você aprenda algo enquanto seu corpo dorme e que você se lembre disso quando acordar. Que você sinta que o seu verdadeiro lar está em seu coração. Que você agradeça a presença divina por tudo. Que você seja feliz, mesmo que ninguém entenda por quê. Que você leia essas linhas e acredite mais em si mesmo. Que você e eu nos encontremos aqui por sintonia espiritual. Que nos reconheçamos como irmãos a caminho da luz, mesmo à distância. Que um poder maior nos una em espírito e verdade. Que um grande amor encante nossos pequenos corações. Que esses escritos iluminem a dádiva de mais um dia. Que assim seja, pois somos todos um. Que caminhemos na luz. Meus amigos, gratos pela sua audiência, nos despedimos com votos de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.